Olá, crianças! Estamos juntos hoje para mais uma aula de matemática. E a nossa aula de matemática de hoje, tá certo? Dando continuidade, eu apresento para vocês a continuidade da revisão, tá bom? Então, toda revisão será referente ao nosso módulo 3, que é o módulo que vocês estão estudando. Então, para essa questão, nós temos, para reformar sua casa, Pedro gastou R$ 1.500 com mão de obra, R$ 930 com tinta e R$ 2.460 com outros materiais. Quantos reais Pedro gastou ao todo para reformar sua casa? Quando se fala ao todo, a ideia que eu tenho é de juntar quantidades, é de acrescentar, ok? Então, nós vamos pegar primeiro, né, R$ 1.500, que foi o quê? O valor gasto com a mão de obra, ok? E vou somar com 930, que simplesmente ele gastou com tintas para poder fazer a pintura da casa. Então, somando 1.500 mais 930, eu vou ter um resultado de R$ 2.430, ok? Então, para mim saber quanto ele gastou no total, eu vou pegar o resultado de R$ 2.430 e vou somar com o valor referente ao que ele gastou com outros materiais, que corresponde a 2.460. Então, juntando esses dois valores, eu encontro um resultado final, que será de 4.890. Então, quantos reais Pedro gastou ao todo para reformar sua casa? Então, Pedro gastou ao todo R$ 4.890 para reformar sua casa, ok? Então, primeiro que você irá fazer, somar 1.500 mais 930, encontra 2.430. Depois você soma o 2.430 mais o 2.460, o que ele gastou com outros materiais. Você encontrará um resultado de 4.890 e é o resultado total de quanto ele gastou para a reforma. Próxima. Renata fez uma viagem de carro com seus pais e em 3 dias eles percorreram 2.263 quilômetros, certo? Esse km aqui é a representação, a sigla que representa quilômetros. No primeiro dia, eles percorreram 842 quilômetros e no segundo, 937 quilômetros. Então, quantos quilômetros Renata e seus pais percorreram aí, certo? No terceiro dia. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos pegar aqui, 842 quilômetros, que é o valor correspondente ao primeiro dia, né? E somar com o valor correspondente ao segundo dia, 937 quilômetros. Somando esses dois valores, vocês encontram um resultado de 1.779, ok? Depois, são dois cálculos nessa situação, problema são duas formas de solucionar, certo? São dois cálculos que vocês irão ter que observar que eles são existentes dentro do problema. Então, somou o valor em quilômetro do primeiro dia e do segundo dia, encontrou 1.779. E o que é que você vai fazer para saber quantos quilômetros Renata e seus pais percorreram no terceiro dia? Você vai pegar o valor, né, total de 2.263
263 e vai diminuir, ou seja, subtrair por 1.779. Então, a partir do momento em que você diminui esses dois valores, o resultado final que você encontrará será correspondente a 484 quilômetros. Então, quantos quilômetros Renata e seus pais percorreram no terceiro dia? Renata e seus pais percorreram no terceiro dia 484 quilômetros. Seguindo, ó, a imagem aqui ao lado, certo? Representa a vista superior, quer dizer, de cima para baixo, de alguns carros que estão parados aqui, ó, certo? No semáforo, ok? Então, verificando aqui a questão de posição, de deslocamento, qual é a cor do carro? Ó, à esquerda do carro amarelo, primeiro você irá verificar, né, a posição do carro amarelo. Então, à esquerda dele, certo? Do carro amarelo, eu tenho um carro na cor vermelha. Então, você vai escrever aí a cor do carro, vermelho. Ok, turma? Próximo ponto. Atrás do carro vermelho. Aqui o carro vermelho e atrás, ok? Na frente tem a faixa de pedestre, não é? Mas atrás dele tem o carro aí na cor azul. Então, você coloca somente, né, o nome da cor do carro, azul. E, terceiro ponto, à frente do carro branco. Eu tenho o carro branco e à frente do carro branco eu tenho o carro na cor amarelo, ok? Então, você irá escrever somente o quê? E observar as cores dos carros. Agora, tem que ter cuidado com a questão de deslocamento e posição. Quem está à direita, né, segue a via do seu braço direito, certo? Na posição da imagem. E quem está do lado esquerdo, segue a via do seu braço esquerdo. Quem está à frente e quem está logo atrás, ok? A próxima, ó. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de espécies de fauna brasileira ameaçada de extinção, separadas por classes. Então, aqui eu tenho um gráfico, certo? No caso aqui, né? Nesse caso aqui, eu tenho um gráfico de barras verticais e o título desse gráfico é Quantidade de espécies de fauna brasileira ameaçada de extinção por classe. Ou seja, né? Nesse caso aqui, eu tenho aqui abaixo logo as classes que são mamíferos, aves, répteis e aves. E eu tenho na vertical a quantidade de espécie, tá bom? Referente, né? Que é a numeração que vem em cada bloco, certo? Referente a cada classe, né? Então, podemos perceber que a espécie ameaçada de extinção, como diz a questão aqui, é a arara azul. É uma ave, no caso, tá certo? Pelo fato, né, do desmatamento, das queimadas, elas estão perdendo seu ninho e estão deixando de existir, no caso. Então, de acordo com as informações logo acima, responda as questões. No item A, qual é o assunto tratado no gráfico? Então, qual é o assunto tratado no gráfico? É o nome do gráfico. Fica logo acima do gráfico o nome do gráfico. Qual é o nome do gráfico? Quantidade de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção por classe. Ok? Então, vocês podem colocar no item A e verificar que já está. Próxima. No item B, ao todo, quantas espécies de aves e mamíferos estão ameaçadas de extinção? Então, somente aves, certo? 159 e mamíferos, 69. Então, juntando aí esses dois valores, certo? Nós encontraremos o resultado 228. No item C, que classe possui o maior número de espécies ameaçadas de extinção? Ou seja, que está deixando de existir? Será, né, a classe
que apresentará a maior barra, o maior bloco. No caso aqui, não será mamíferos, nem répteis, nem anfíbios, mas o maior bloco das aves, com 159 espécies aí. Então, as aves. No item D, a quantidade de espécies ameaçadas de mamíferos, répteis e anfíbios juntas é igual, maior ou menor do que a quantidade de espécies de aves ameaçadas, ok? Então, juntando, no caso aí, a quantidade, o total aí, né, de mamíferos, répteis e anfíbios, e somando esses valores, eu vou encontrar um resultado menor do que 159, ok? Por isso que tem aqui, ó, menor. Não será igual e nem tampouco maior, mas menor. Então, turma, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva e desejo para vocês um excelente desempenho avaliativo, ok? Até a nossa próxima aula.